O cristão pode ser um progressista. E o que é o progressismo? É compatível com a fé cristã? Bem, eu espero que você aprecie isso, mas nós precisamos começar com uma definição de progressismo. O termo progressismo, bem, ele diz respeito a um conjunto de doutrinas, um conjunto de ensinos e também a um movimento político. O progressismo, ele não é uma ideia única, se eu posso colocar assim, uma ideia pronta, algo que nasceu pronto e permanece o que é até hoje. Ou seja, o progressismo que nós temos hoje, ou como nós entendemos no século XXI, progressismo, isso a respeito do que se debate hoje em dia, não é algo que nasceu pronto, mas é uma ideia, uma perspectiva que ao longo de um período histórico foi tomando forma. Assim, em seu início, o progressismo foi uma ideia, ou tem sido uma ideia, um conjunto de ideias, de doutrinas filosóficas, éticas, econômicas, políticas, que promove esta ideia principal de que o progresso da ciência, o progresso da tecnologia, o progresso da economia e das relações humanas é algo vital, necessário para o aperfeiçoamento, da condição humana. A crença no progresso humano, ou da condição, ou da melhora da condição humana, pelo progresso da ciência. Assim nasceu, se eu posso colocar nesses termos, esse conceito de progressismo. Os primeiros progressistas, e eu estou pensando aqui na segunda metade do século XVIII, eles defendiam a ideia do progresso através do avanço da ciência e da tecnologia. De maneira que a condição humana, ou a condição do indivíduo, segundo eles, melhoraria conforme a ciência progredisse. Lembre-se que eles não falam em termos de natureza humana, mas melhora da condição humana. Porque para um progressista, o ser humano ele não é bom nem mau. É a sua condição que é boa ou má. Daí melhora ou progresso na condição humana. E essa ideia, esse movimento, o progressismo, nasce mais ou menos com essa ideia, a partir do iluminismo ali, não é? E esse movimento, esse conjunto de ideias, a partir do século XIX, ele adquire uma nova perspectiva, um novo viés. Ele não muda, ele apenas adquire uma nova perspectiva, uma nova bandeira, se eu posso colocar nesses termos. O progressismo, então, a partir daquele período, início do século XIX, ele passa a se associar com a democracia e com a ideia de igualdade. Em outras palavras, a condição humana irá melhorar conforme a democracia melhora, conforme há progresso na ciência, na tecnologia, na economia, etc., mas também conforme há progresso na democracia, o voto feminino e tantas outras coisas, a maior voz à população, etc., igualdade de salário, melhor divisão de renda, etc., etc., etc. Ou seja, assim, no início, o ser humano ele irá progredir ou melhorar conforme a ciência, o conhecimento da natureza, e por ciência também nós queremos dizer as ciências em geral, as ciências humanas, conhecimento sobre o ser humano progride. Conforme o conhecimento progride, o ser humano, a condição humana progride. A partir da primeira metade do século XIX, sobretudo, o progressismo ele adquire uma nova perspectiva, uma perspectiva extra, que diz também, ou afirma, que o ser humano, a condição humana irá melhorar conforme a democracia melhora. Direitos melhorem, certo? Percebe? Há um novo viés aqui sendo agregado ao conjunto de ideias chamado progressismo. É necessário progresso na democracia, é necessário igualdade de voz, etc., etc., ampliação dos direitos. E é nesse momento, marque você, que a ideia e o movimento chamado progressismo se associa, por um lado, veja, ao liberalismo e, por um lado, ao socialismo. Liberalismo que é? Bem, liberalismo, em linhas gerais, eu estou trazendo definições gerais aqui, é a defesa da liberdade individual, contra, obviamente, as instituições e atitudes coercivas ou coercitivas do Estado. Isso é liberalismo. Deixa eu fazer o meu comércio, deixa eu negociar pelo melhor preço, oferta da procura, sem o Estado se impor, tomar a minha ferramenta. Liberalismo, contra as intromissões coercitivas de um governo, o Estado liberalismo, ele prega os direitos, individuais,
Ele prega a liberdade, ou melhor, a igualdade, desculpe, de todos os seres humanos diante da lei, prega a proteção da propriedade privada. Eu tenho direito a manter a minha propriedade privada, ela não pode ser tomada de mim, o livre comércio. E o progressismo, ele é tomado como bandeira pelo liberalismo aí, a partir da primeira metade do século XIX. Isto é, aquela ideia do progressismo, conjunto de doutrinas e um movimento, de que o ser humano ele pode e deve melhorar e nós devemos lutar por isso, que ele irá melhorar conforme o ser humano tiver mais direitos individuais, certo? Assim, o progressismo ele é tomado como bandeira do liberalismo. Mas nessa primeira metade do século XIX, o progressismo também, essa ideia da melhora do ser humano, é também tomado como bandeira por um outro movimento que já começa a tomar grande forma política ali, chamado socialismo. Socialismo. Bem, o socialismo, você sabe, ele almeja a soberania popular no âmbito político e econômico. A voz do povo, o povo no poder. O socialismo ele propõe, ele estabelece, busca a justiça social, o bem-estar social, o bem-estar dos grupos sociais, o bem-estar do trabalhador, dos indivíduos, através do controle do trabalhador dos meios de produção do bem. Que o trabalhador tome posse dos meios de produção dos bens. Ou seja, o socialismo, em outras palavras, eu espero não estar soando complexo aqui, ele se opõe ao liberalismo, não é? Porque enquanto o liberalismo, ele propõe que as pessoas devem ser livres para traçar o seu caminho, na vida material, no comércio, com uma intervenção mínima do Estado, o Estado está ali apenas para monitorar, assim o Estado ele não deve deter companhias, o poder comercial, por isso que o Estado liberal não gosta de companhias estatais, não é? Correio, Eletrobras, Petrobras, isso precisa passar para a iniciativa privada, para um comércio liberal. Já o socialismo, ele prefere um Estado forte, um Estado que domine, planeje a vida do indivíduo, planeje o comércio, domine os meios de produção, seja o possuidor de todos os mecanismos de produção das indústrias, das empresas, seja um Estado grande, um Estado forte, pesado, nesse sentido. Ou seja, voltando ao nosso ponto aqui, o progressismo ele é tomado como bandeira desses dois movimentos na primeira metade do século XIX, do liberalismo econômico-político e do socialismo econômico e político. Então, o progressismo afirma que a melhora da condição humana se daria, então, pelo aperfeiçoamento do liberalismo econômico e político ou do aperfeiçoamento, por um outro lado, de acordo com o lado que você estivesse, do socialismo econômico e político. Deixa-me fazer um pequeno resumo. Progressismo é um conjunto de ideias ou doutrinas e também um movimento. O que nós entendemos hoje sobre progressismo não surgiu como é hoje, foi tomando forma, e eu estou narrando aqui como esse progressismo foi tomando sua forma. Inicialmente a ideia era que o ser humano deve progredir ou pode progredir, a história se move em um progresso, seja de ideias, ou seja, pelas ações humanas através de confrontos de classe, mas a ideia é que o ser humano precisa e deve estar progredindo. Inicialmente, entendeu-se que conforme a ciência progride, o ser humano progride, porque constrói-se melhores casas, ruas, política, o melhor conhecimento da ciência, da medicina, dos remédios, assim o ser humano consegue controlar as enfermidades, as guerras, as inundações, etc, etc. Assim, a ciência se desenvolve, a tecnologia se desenvolve, o ser humano naturalmente progride para uma condição melhor. Não a natureza humana, mas a condição humana. Mas esse conjunto de ideias foi tomando novas formas e vieses conforme o tempo foi passando, como eu acabei de mencionar, foi tomado como bandeira pelo liberalismo, pelo socialismo. Assim, o progresso humano aconteceria conforme a democracia progredisse, uma melhor democracia, uma melhor economia, a divisão social dos bens, etc. Estou resumindo aqui. Ou seja, o progressismo ele adquire novas perspectivas ao longo do tempo. Logo nós vamos chegar ao que é o progressismo hoje. O ser humano, então, ele não irá melhorar a sua condição apenas pelo avanço da ciência e da técnica, da tecnologia, mas pelo avanço da ciência e da tecnologia
das condições de trabalho, de comércio, dos direitos, da democracia, etc, etc, etc. A ideia do ser humano progredindo em direção a um objetivo elevado é atingida através do progresso dessas esferas econômicas, políticas, sociais, etc, etc. Ok? A partir do século XX, o progressismo ele toma ainda uma outra perspectiva. Não é que ele mudou, ele adquire mais um outro viés. No século XX, o progressismo ele passa a se aproximar mais da ideia de direitos humanos ou direitos individuais. Esse é um novo foco, uma nova ênfase que o progressismo adquire no século XX. Direitos sociais, isto é, o direito dos grupos sociais. Em outras palavras, para o ser humano melhorar sua condição, progredir, é necessário também focar nas melhorias sociais, na melhoria da condição dos grupos sociais. Assim, claro, isso já estava presente no século XIX, as condições sociais devem melhorar, mas se torna um viés, uma perspectiva muito mais intensa do progressismo no século XX. O século XX, você sabe, ele é marcado por movimentos sociais de todos os tipos, não é? Lutas sociais. Ou seja, o progressismo no século XX ele é sobretudo sinônimo da melhora da condição humana através da melhora nas condições dos direitos humanos ou do indivíduo, em seu local de trabalho, em seu local de moradia, etc. Assim, o foco, a ênfase maior do progressismo no século XX é que o ser humano irá melhorar sua condição humana, social, com uma melhora no seu local de trabalho, acabar com a insalubridade, melhor salário, melhores condições de trabalho, seu local de moradia, o esgoto, saneamento, asfalto, eletricidade, etc, 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 menor divisão de renda. O foco passa a ser nisso aí, ok? Esse é um terceiro viés, eu posso colocar entre vários, mais do que três, na verdade, mas estou resumindo em linhas gerais, que o progressismo como ideia e movimento adquire nessa primeira metade do século XX. Agora, a partir da segunda metade do século XX e até aqui, início do século XXI, o progressismo, então, ele adquire outros elementos. Elementos, diria eu, bem mais subjetivos ou indeterminados. Por exemplo, a partir da segunda metade do século XX e nos últimos 30 anos, o progressismo ele continua sendo, certamente, uma ideia que busca o progresso da condição humana através do progresso da ciência, da tecnologia, da democracia, da igualdade de direitos, mas ele passa a agregar tudo isso a outras coisas, como, por exemplo, o foco também passa a ser a questão do reconhecimento e das identidades. É importante você marcar isso. A partir da segunda metade do século XX, e sobretudo nos últimos 30 anos, o foco do progressismo, isto é, de que o ser humano pode melhorar e deve melhorar através de todo este conjunto de elementos que eu mencionei, adquire também um novo viés, um novo foco, que é que nós só podemos melhorar a condição humana tendo em vista, colocando o foco sobre o reconhecimento dos grupos e das identidades. Agora preste atenção aqui. O ser humano, nessa perspectiva progressista atual, então, que é onde nós chegamos, ele irá melhorar sua condição, ou a condição humana irá melhorar, quando houver progresso, então, na ciência, democracia, tecnologia, igualdade de direitos, etc, 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 mas somente quando as pessoas tiverem suas identidades individuais ou grupais reconhecidas. E por identidade, talvez isso comece a soar mais familiar agora, não é? E por identidade quer-se dizer a identidade que uma pessoa ou grupo social dá a si mesmo. Nós só vamos melhorar a condição humana com esse conjunto de aspectos, progredindo, ciência, etc, etc, mas também e somente se nós começarmos a reconhecer a identidade individual de cada um, de cada grupo. Por exemplo, se uma pessoa ou grupo se identifica como ateu, essa pessoa, esse grupo, deve ser respeitado e reconhecido. Reconhecido. Se é uma identidade de gênero ou identidade sexual, se uma pessoa ou grupo se identifica como homossexual, bissexual, então tal pessoa, tal grupo deve ser reconhecido. A homossexualidade e o homossexual deve ser reconhecido.
Se uma pessoa, grupo, se identifica como polígamo, tal grupo, tal pessoa deve ser reconhecido. E se esse grupo aumenta, cresce, seja qual for esse grupo, então por causa da democracia nós temos que dar ouvido para eles. E se eles se tornam maioria numa comunidade, bairro, vila, sociedade, companhia, por causa da democracia, eles têm maior direito do que aqueles que se opõem a eles. Se uma pessoa ou grupo se identifica como com qualquer identidade que seja, então, para nós melhorarmos a condição humana, nós não podemos apenas melhorar a ciência, tecnologia, democracia, nós também temos que aprender a reconhecer a identidade do ser humano, a identidade que ele dá a si mesmo, a sua cultura, microcultura, macrocultura. Ou seja, se a identidade de uma pessoa é L, tem que aceitar. Se a identidade de uma pessoa é G, é B, é T, é LGBT, essa identidade deve ser reconhecida. Você está percebendo onde nós estamos chegando? Deixa eu voltar aqui. Se uma pessoa ou grupo se identifica como liberal, anarquista, conservador, eclético em qualquer sentido econômico, político, religioso, metafísico, em qualquer âmbito religioso, econômico, sexual, político, ideológico, culinário, deve ser reconhecido e respeitado. De outro modo, não há progresso na condição humana, porque, veja, esses homossexuais, diz a sociedade, ou diz o progressista, ele se encontra em uma condição terrível. Ele é discriminado, ele é oprimido, ele é rejeitado pela sociedade patriarcal. A condição deles não irá melhorar, a não ser que a sociedade patriarcal, religiosa, antiquada, seja cristã, seja muçulmana, deixe de existir essa sociedade e passe a existir uma sociedade que reconheça a liberdade humana, que ele pode fazer o que ele quer, quando quer, da maneira que quer, com quem quer. A identidade desse grupo que está sendo opressa pela essa sociedade atual deve ser reconhecida. E o opressor, ele deve ser punido. Em outras palavras, a não ser que haja uma mudança, uma revolução, um virar de cabeça para baixo da situação atual, que a estrutura social seja transformada e mudada, e seus elementos negativos sejam superados, então não vai haver progresso da condição humana. Agora, entenda, quando nós falamos sobre reconhecer a identidade dos grupos e dos indivíduos, reconhecimento aqui é reconhecimento jurídico, econômico, social, religioso, etc. Certo? Assim, os grupos ditos opressos, eles precisam primeiro ser identificados. Como é que nós sabemos quais são esses grupos? Bem, então nós precisamos das ciências humanas, das ciências sociais, para identificar os grupos opressos, não é? Daí as categorias de interseccionalidade, não quero complicar mais aqui não, mas que tenta ver as intersecções entre grupos sociais para saber quais são os grupos mais opressos dentro de qualquer sociedade. E aí, observar a sociedade, você vai descobrindo esses grupos opressos. E minorias, não é? Então essas minorias são identificadas, legislações precisam ser produzidas para reconhecer o direito dessas minorias, seja da sua identidade de gênero, sexual, do seu trabalho, da sua religião, qualquer que seja a minoria dentro de uma religião maior, por mais estranha, e estranha já é uma categoria que eu estou utilizando, que seria condenável pelos progressistas atuais, mas por mais estranha que seja o viés, a seita, a heresia, a forma sexual, econômica, culinária, isso precisa ser reconhecido porque o ser humano deve ser livre para viver, ser e fazer o que ele deseja ser. De outra maneira, não há progresso na condição humana. Assim, esse reconhecimento, ele é um reconhecimento jurídico, legislativo. As câmaras legislativas devem legislar em favor. O governo deve executar em favor dessas minorias e o judiciário deve monitorar para proteger essas minorias e combater os outros dois poderes se não estiverem fazendo a coisa certa, e um combatendo o outro, e a sociedade civil deve combater todo mundo que vai contra as minorias, aquilo que é certo. Agora, nós não chegamos na questão de quem define o que é minoria, quem define o que é certo, quem define o que é errado, quem define o que é progresso. Por enquanto, estou apenas fazendo uma análise, não é? Explicando essas questões e categorias. Em outras palavras, no progressismo atual,
Não existe certo ou errado moral. Tudo pode, tudo é válido, conquanto você não pise sobre o direito do próximo, mas mesmo isso é relativo, porque em certos progressivismos ou progressismos tipo socialismo, é correto, ou seria correto oprimir, matar, eliminar aquele que é contra o que é o bom, o que é o bem, que é definido pelo Estado socialista, por exemplo. Daí Stalin ter matado milhões de pessoas que, segundo ele, estavam causando mal, estavam se levantando contra aquilo que o Estado socialista define como correto. Mas isso é apenas um parênteses. Assim, progressismo, ele tomou esse elemento, então, de reconhecimento das identidades individuais ou sociais, grupais, a partir da segunda metade do século XX, sobretudo nos últimos 30 anos. E, em linhas gerais, é este progressismo, o progressismo de nossos dias. Assim, eu estou sendo bastante genérico aqui, fazendo um sweep, fazendo um escaneamento, não é, da história do progressismo, da definição do conceito e nos exemplos que eu tenho dado para chegar ao que é o progressismo hoje. Mas a pergunta, então, seria: pode um cristão ser progressista? Para nós respondermos essa pergunta, é necessário compreender o que é o progressismo hoje. Você observou que propositadamente eu marquei o termo condição humana, não foi? E não natureza humana. O objetivo não é a melhora da natureza humana, do ser humano, mas da condição em que o humano se encontra. Se encontra em uma má condição de guerra, de enfermidade, de opressão, vamos melhorar a condição material, sociomaterial em que o ser humano se encontra. Por que eu tenho focado em condição humana mais do que em ser humano? Porque no progressismo socialista, que é o que nós temos em mente quando se fala em progressismo hoje, no progressismo socialista e liberal, em certos sentidos também, não se fala em termos de natureza humana, em termos de alma humana. Isso não se discute, isso não entra como categoria. Por quê? Porque alma, Deus, ser humano, isso é metafísico, isso está além da matéria, daquilo que é físico, meta. Não existe, não se toca, não se vê, não muda nada, não se fala sobre natureza humana. Isso é conversa metafísica que não muda e não alcança nada. Deus não muda a condição do pobre, do opresso, do homossexual. Então, para que discutir Deus, religião, espírito, metafísica, ser humano? Importante a condição em que ele se encontra, porque no final das contas tudo é matéria, tudo é uma questão de como nós nos encontramos, e melhorar o ser humano, melhorar a condição humana, melhorar as condições para a vida material, animal, humana. O que se busca então é um aperfeiçoamento das condições da vida humana e não a transformação do ser humano no progressismo, que busca a melhora nas condições humanas e não na transformação do caráter da pessoa. Esse não é o foco, esse não é o objetivo, porque questões como caráter, ética e moral são relativas, daí o relativismo, né? Elas só servem para o bem, para o objetivo de alcançar uma melhora na condição humana. Assim, nós relativizamos o que é certo e o que é errado, matar, abortar, pode ser certo, pode ser errado, de acordo com o objetivo que se tem para a melhora da condição física humana. Assim, se uma pessoa engravidou e nesse momento da vida dessa mulher, ter um filho é péssimo porque eu não tenho dinheiro agora assim para me manter bem, eu vou ter que parar de ir no cinema, eu vou ter que parar de fazer isso, aquilo, eu não tenho tempo, eu estou focando na minha carreira. Se ter um filho agora, eu estou grávida, vai contra a minha condição atual, não permite uma melhora material da minha condição atual, então, meu corpo, minhas regras, eu posso tirar essa criança. Se matar uma criança, não é certo nem errado, é certo, porque ter a criança no ventre vai me impedir de progredir, de ir para a universidade, de me casar se eu quiser, de ter um outro namorado, e um monte de coisa, e dor, enfermidade, remédio, recurso, isso não me ajuda, isso não quero isso, então eu posso tirar essa vida humana no ventre. Se essa ideia passa para o Estado, e o Estado tem poder e a arma na mão, como nos estados socialistas, Cuba, China, Rússia, Venezuela, então aquele indivíduo, ou grupo, ou sociedade civil que se levanta contra os ideais desse Estado, pode ser eliminado. Isso não é errado, não é mal, porque no final da conta é o indivíduo que é mal. Ele é contra o Estado socialista, comunista.
Então você percebe a relativização dos conceitos das verdades, ou seja, ética, moral, religião, espírito, coisas como essas abstratas, não são foco de debate no progressismo. O importante não é a natureza humana, se é boa ou ruim, mas a condição humana. O que se busca é o aperfeiçoamento das condições humanas, da vida humana, e não a transformação do caráter. No final das contas, veja a base, no final das contas, o ser humano, ele é matéria. Ele não possui alma, não possui espírito. O ser humano é um animal racional, um tipo de animal elevado. No final das contas, é a luta do mais forte. O ser humano vive em busca de proteção física, procriação, ganhar território, se impor. É assim como no reino animal. Então, há uma luta entre trabalhadores, operários e burgueses, e escravos e proprietários de escravos. Sempre foi luta entre a história. Essa é a visão marxista-socialista. Assim, queridos amigos, no final das contas, o ser humano, na visão progressista, socialista, ou comunista, ou marxista, não possui alma, não possui espírito. O que se busca é a melhora da condição material da vida humana e não a redenção do ser humano, da pessoa humana. Bem, o progressismo de nossos dias, então, é sobretudo materialista, socialista, marxista. Deixe-me tocar nisso aqui brevemente. Karl Marx, você já deve ter ouvido falar, ou lido alguma coisa a respeito, um judeu alemão, nasceu ali em 1818, morre no final do século XIX, foi um historiador, um filósofo, um sociólogo, um economista, um daqueles pensadores do século XIX que lia de tudo, não é? E ele escreveu que as sociedades humanas, eu estou resumindo, indo direto ao ponto, mas ele escreveu que as sociedades humanas, ao longo da história, elas progridem, movem em termos de lutas entre grupos, entre classes. Um conflito entre uma classe social, que controla os meios da produção dos bens, e a classe trabalhadora, que oferece a mão de obra para a produção. Ele diz que a história, o sentido da história se resume só nisso. O antecessor dele, um outro pensador alemão chamado Hegel, ele dizia, não, o progresso humano é pelo desenvolvimento das ideias, as ideias vão melhorando, aperfeiçoando a compreensão. Marx diz, não, ideias é coisa subjetiva, metafísica, você não pode tocar ela. O que existe é o ser humano, ele é uma luta entre grupos para ver quem vence continua em frente do opressor contra o oprimido e o contrário, etc, etc. E o Estado, dizia Marx, o Estado não é o governo, ele foi criado para proteger os interesses da classe dominante. Então, em cada período histórico, o Estado existe para proteger os interesses da classe dominante, seja na monarquia, no feudalismo, no capitalismo, e a religião para Marx, a moral para Marx, é apenas um instrumento para manter as coisas como estão. Por exemplo, o marxista vai dizer assim, olha, você trabalhador está morrendo de fome, ganhando a miséria, trabalhando em condições insalubres, não tem como se sustentar, trabalha 16 horas por dia, como na Revolução Industrial na Inglaterra, meados do século XIX. Não, fique quietinho, não se revolta contra o teu patrão, não, porque a Bíblia diz que você não pode se revoltar, seja obediente, etc, etc. Essa é a crítica que o marxista faz contra a religião. Ele diz, a religião está aí para dizer que o proletário deve se submeter, ou seja, a religião ela é criada, ela surge para manter o status quo do opressor sobre o oprimido. Por isso nós temos que destruir a religião, destruir Deus, ou a ideia de Deus, tudo aquilo que mantém o status quo, as coisas como estão, e fazer uma reviravolta, que eles chamaram de revolução, colocando o proletariado, o trabalhador, no poder e tomando a ferramenta, os meios de produção do burguês. E aí, para a gente fazer isso aí, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, mas isso demora demais. Vamos dar um golpe, vamos pegar na arma e fazer uma revolução bolchevique na Rússia, ou pegar em arma e fazer uma revolução, entre aspas, em Cuba e tomar conta, etc, etc. E aí a gente toma o poder dos burgueses, toma todas as fábricas, comércio. Gente que tem 2 terrenos, você tem 2 lotes, 2 casinhas, só um agora, a outra é minha do governo para me dividir entre as outras pessoas, reforma agrária, etc, etc, etc. Por enquanto eu não estou criticando nem indo a favor disso, não me entenda errado. Há aspectos corretos nisso aí, sim. Mas não a ideia por trás do progressismo ou comunismo ou socialismo marxista. Mas essa é a ideia por trás do marxismo. A religião e a moral é apenas um instrumento para manter as coisas como estão. Marx, ele era materialista, e por materialista, entenda, ele cria apenas na existência da matéria. Materialismo, olha, Marx ele estudou muito os filósofos gregos, sobretudo Epicuro.
E Epicuro foi o que desenvolveu mais essa ideia do materialismo. O que significa isso? Que no mundo, meus irmãos, meus amigos, no universo, só existe matéria, certo? Só existe matéria e nada mais. Não existe alma, nem espírito, nada metafísico. Sim, ele desenvolveu a ideia das fases ou as formas da matéria, não é? E foi desenvolvendo cientificamente pela observação, muito bem. Mas ele trouxe essa ideia de que não existe o espírito. Quando o ser humano morre, o seu último fôlego de vida ali, ó, ele expira, é quando a alma dele sai. A alma é vento, e essa alma que é vento se dilui no vento e acabou. Afinal, a gente só é carbono, queimou, acabou. Isso é o que um ateu materialista normalmente pensa. E Marx tinha essa ideia, ele era materialista. Mas ele precisava de uma explicação para a origem do universo, não é? Bom, peraí, o universo veio da onde, então? Aí ele foi buscar essa explicação lá em Darwin. É por isso que marxismo e darwinismo andam de mãos dadas. O universo é o resultado de uma evolução natural, possivelmente de uma grande explosão. Isso estava em sêmen, na ideia dele, foi desenvolvido nos anos 80 do século XX, mas tudo vem do acaso, da chance, e aí começa a se desenvolver, não é, em progresso, em evolução, da matéria inanimada para a vida, não é? E aí você tem anfíbios, répteis, sêmios, ser humano, sapiens, os homens de Neandertal, Pequim, etc. Até chegou onde está. E Marx abraça essa ideia. O ser humano é um animal que se desenvolveu. Então essa é a origem do ser humano. Quando eu estive morando em Londres, um dia eu fui visitar, isso em 2005, 2004, a residência de Charles Darwin, ficando assim fora da cidade de Londres, numa pequena vila chamada Downing, próxima a Londres. Eu visitei a casa onde ele morou, onde ele estudou, a biblioteca dele. E na época, a biblioteca os livros eram abertos no escritório dele, né? E eu peguei um livro que chamou a minha atenção. Eu tinha terminado meu curso universitário há poucos anos, na Universidade Federal, aqui no Brasil, fazendo história, aquele contexto bem marxista, já tinha lido muito sobre isso. E por acaso vi um livro ali que chamou a atenção, chamado O Capital, um livro de Marx, na biblioteca de Darwin. E folhei rapidamente, e na capa desse livro estava ali, escrito pela pena, por Marx, dedicado àquela cópia a Darwin, onde ele dizia que ele tomava de Darwin sua base para a teoria do surgimento do ser humano. Ou seja, Karl Marx ele busca de Darwin a ideia do surgimento humano, um animal, na alma, no Deus, que se desenvolve, e como o animal luta pela sua sobrevivência, a seleção natural do mais forte, do mais apto, do mais inteligente, assim também é nas sociedades humanas. É o trabalhador e o proprietário das ferramentas, o burguês e o proletário em luta, ganha quem tem mais força, se organiza melhor, adquire uma consciência e necessidade, e a história segue nessas lutas, criando novas formas, a dialética materialista, não é? Até chegar ao que chega a um ponto em que, quando o trabalhador tem o poder, esse é o socialismo, o golpe do proletariado, ele vai dividir os meios de produção, então não vai haver mais classes sociais nenhuma, nós chegamos ao comunismo, tudo é igual, comum, porque o ser humano é bom, ele consegue dividir tudo. O problema é o opressor, a gente tem que acabar com o opressor, e o opressor é o cristão, ou qualquer religião que oprime, que não reconhece a identidade do outro ser humano, seu direito, etc, etc. Fecho aqui. Marx não cria em Deus, nada metafísico, sua ideia sobre o universo era darwinista, como eu mencionei. Assim, a melhora da condição humana ela passava pela luta de classe, como eu acabei de mencionar. O oprimido, na fábrica, devia lutar com sangue e suor para tomar posse dos meios de produção, e ele ser o dono da fábrica, e todo mundo ser cooperativa. Até que o Estado, sendo dominado pelo trabalhador, tomasse da mão do burguês, e no final das contas, movia-se dessa ditadura do trabalhador, que é o socialismo, para um estado de comunismo, e a história acabaria porque tudo seria maravilhoso, assim por dizer, porque no final das contas o ser humano, ele não é bom nem mal, é a sociedade que o corrompe, mas se a sociedade é transformada, a estrutura, não é? É transformada, então o ser humano é transformado, o que é uma contradição em termos, né? Porque quem corrompe a sociedade em primeiro lugar? Senão o indivíduo, e a sociedade é formada de indivíduos. Mas voltando aqui, o progressismo de nossos dias, então, ele é sobretudo marxista. Ele é marxista, ele é de um tipo marxista, se eu posso ser redundante, luta de classe, tomar o poder, ir na rua, soltar bomba na Paulista, derrubar, tocar fogo, vamos lá, vamos tomar o Planalto. E ele é marxista gramsciano, que é uma outra forma de marxismo que pensa assim, não, a gente tem que mudar a mentalidade das pessoas, a gente tem que derreter os conceitos.
Se a sociedade atual diz que é errado o divórcio, vamos acabar com isso. O divórcio é certo. Se a sociedade atual diz que é errado o homossexualismo, vamos acabar, vamos impor o homossexualismo, o casamento homossexual. Vamos destruir os conceitos, os paradigmas dessa sociedade opressora para a gente ter uma revolução. Assim, o progressismo atual, ele é marxista, marxista gramsciano e todo tipo de coisa. Como é que isso está presente no progressismo? É isso que nós vemos. Quando nós ouvimos sobre progressismo, você já observou que está ligado ao homossexualismo, não é? A aborto, a pastorado feminino, ou seja, tudo aquilo que é contrário à ética e à moral cristã é bandeira do progressismo. Eu já mencionei a teoria interseccional, não é? A interseccionalidade é o estudo da sobreposição, intersecção de identidades sociais, sistemas relacionados de opressão, dominação, discriminação. Procura descobrir na sociedade quem é a pessoa mais discriminada, mais oprimida. E aí o cientista social ateu, marxista, ele começa a olhar na sociedade e descobri. A pessoa mais oprimida de uma sociedade ocidental, ele é o negro, é a mulher, ela é negra, ela é homossexual, ela é pobre. Então essa pessoa se torna o herói dessa nova sociedade que eu quero alcançar. Marielle Franco, por exemplo, é um exemplo dela, desse herói, que a Globo e os meios de comunicação estão passando o tempo todo, certo? Porque ela representa, segundo a mentalidade deles, aquilo que nós temos como bandeira para a melhora do ser humano. Então o oprimido, não é o discurso aí do Boulos, do pessoal, você ouviu o tempo todo, não é focar nos grupos, não no grande capital. Essa linguagem, ela permeia isso aí o tempo todo. O discurso do Ed Renekiewicz, aqui já dentro do protestantismo, né? Acabar com todas as relações de estrutura, de oprimido, opressor, de hierarquia, marido, mulher, pastor, acabar com o clero, acabar com tudo isso aí, aceitar o homossexualismo, aceitar... A Bíblia tem que ser relativizada, porque a Bíblia está presa a uma sociedade arcaica que se impôs sobre o ser humano, escravo, etc, etc, etc. Então você vê no Ed Renekiewicz, no Caio Fábio, nesse pessoal todo do integralismo, da teologia da libertação, da teologia da esperança, esse progressivismo, esse marxismo, esse socialismo diluído, se espalhando por aí. Bem, deixa eu me resumir agora. Nesse sentido, então, a pergunta é correto ou pode um cristão ser um progressista? E a resposta, então, tendo em vista que é o progressismo hoje, é um grande não. Um cristão não pode ser progressista, porque ele não pode ser marxista no sentido teórico ou ideológico, ateu, socialista, etc. O progressismo teórico, socialista, marxista, ele rejeita Deus, rejeita a moral bíblica, a alma, toda a Bíblia. Perguntar se um cristão pode ser um progressista socialista é quase como perguntar se um cristão pode descrer na existência de Deus. O erro do progressismo socialista ele está na sua base teórica, meus amigos. Primeiro, qual é a base teórica do progressismo? O ser humano é o produto de um processo evolucionário, o ser humano é um animal. Esse é o grande erro. Sabemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, a base da teoria progressista, socialista, marxista, não há Deus. Se não há Deus, então não há moral absoluta, alguém que determina o que é certo e o que é errado. A ética é uma ferramenta, nós determinamos o que é certo e o que é errado. Assim, qualquer coisa absurda, imoral, em nossos padrões, não, tudo bem, conforme a pessoa faz o que ela quer, na rua, em casa. Quem é você, quem sou eu para dizer alguma coisa contra isso? Terceiro, o ser humano, ele não é bom nem ruim, é a sociedade que o corrompe. Essa é a base filosófica do progressismo atual. Agora, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado, formado, ele recebeu uma alma, ele não veio de si. A Bíblia diz que Deus não criou um óvulo que começou a se desenvolver até chegar ao ser humano por evolução. Ele não criou o ovo, ele criou a galinha, ele criou um ser humano adulto, certo? A galinha vem primeiro e não o ovo. Deus criou Adão inteiro, formado, pronto para procriar. Assim, Deus criou o ser humano, ele deu uma inteligência, uma capacidade, uma alma. A Bíblia ensina que o ser humano possui uma alma imortal, diferente dos animais que não receberam o sopro de Deus. A Bíblia diz que o ser humano caiu no pecado, assim, ele é mau agora. Sua inclinação é para o mal, para se afastar de Deus. Ele não está apto a agradar a Deus, nem salvar a si mesmo, nem transformar a sociedade por inteiro, porque o problema não é a condição humana,
apenas é a natureza pecaminosa humana. E o estado do ser humano é resultado da corrupção do seu próprio coração. E por fim, a Bíblia diz que a morte, ela não é o fim. A alma permanece, a alma segue em frente, porque a alma é eterna. A palavra de Deus declara com toda clareza, em Mateus 15, nós lemos no início, versículo de número 11, estas palavras: o que contamina o homem não é o que entra na boca, não é a comida, mas o que sai da boca, isto é, o que contamina o homem. Porque é o coração do homem que contamina a sociedade, que cria a opressão social, a má divisão de renda, o crime, o mal. É o que está no coração humano. E não a sociedade que o corrompe, aquilo que entra na mente ou na boca do ser humano, ensinado pela sociedade ou pelo alimento. A Bíblia diz que o ser humano é mau por queda. Assim possui agora uma natureza má. E a Bíblia diz que a alma segue por toda a eternidade para um dia de julgamento. Assim, queridos amigos, nós temos aqui então a resposta: não, o crente não pode ser um socialista, um marxista, um comunista, um progressista, um feminista e tantos outros ismos, porque é isso que está na base, não é? Mas veja, deixe-me dar uma outra resposta complementar. Sim, o crente, o cristão, pode ser um progressista no sentido correto da palavra, e aqui está a solução bíblica. O crente ele pode ser, deve ser e tem sido um progressista nos seguintes sentidos. Abra comigo em Mateus 5, 13 e 14, o nosso primeiro texto lido no início. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Ouça essas palavras tão belas, tão gloriosas e profundas, dirigidas a pessoas salvas, regeneradas. Palavras do Senhor Jesus: vós sois a luz do mundo. Deixa-me começar no versículo 13. Vós sois o sal, sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Verdadeiros cristãos têm sido progressistas, sim. Porque, tendo sido salvos, eles começam também, então, a operar na sociedade onde vivem como sal, que preserva a decomposição, como sal que impede que a sociedade entre em um estado de anomia social. Anomia social, sabe o que é? Já viu tecido, um pano, tem as fibras unidas ali, né? Quando ele começa a envelhecer, apodrecer, vai se soltando as fibras e o tecido desmancha, não é? Anomia social é quando a sociedade se derrete, ela começa a quebrar. Você quebra os blocos dela, a família, o casamento, o respeito, a autoridade. Nós vivemos nós entramos em numa floresta, numa selva de animais, num estado de anomias sociais. E o crente, como sal, ele preserva a carne de apodrecer pela sua boa moral bíblica cristã. Ele é luz, ele aponta a verdade, ele aponta o caminho ético correto, que há um Deus. Por isso nós devemos nos comportar, porque há um dia de julgamento e há suas leis morais, e ele é real. Assim, cristãos, desde o primeiro século, ou melhor, em todos os séculos, não é? Mesmo antes de serem chamados cristãos, mas pessoas salvas, elas têm sido progressistas em todas as esferas sociais. Assim, veja, um pequeno estudo da história prova isso. Cristãos, ao longo da história, têm sido progressistas. Pense sobre William Wilberforce. William Wilberforce, muito comentado hoje, não é? Aquele grande inglês evangélico, convertido, cabeça no fim da escravatura inglesa que influenciou os Estados Unidos e o Brasil, não é? Que luta, que militância. Antes dele, John Wesley, que lutou por reformas nas prisões inglesas, um lugar de tortura, que fomentou a educação das massas inglesas, pessoas iletradas, sem educação. William Carey, que foi para a Índia, a abolição daquele costume, daquela tradição de queimar a viúva com o morto, não é? O homem morreu, o marido morreu, a mulher tem que ser queimada junto com ele. Da prostituição, criou as primeiras universidades na Índia, ensinou muita gente a ler, traduziu a Bíblia para aquelas línguas. A criação das maiores universidades do mundo foram realizadas por igrejas e crentes. Harvard, John Harvard, um crente da Inglaterra que migrou para os Estados Unidos. A Universidade de Cambridge, fundada por puritanos, de Oxford, intensamente puritana também.
Nós pensamos sobre a educação, a ciência, o método científico desenvolvido por cristão, não é? Roger Bacon e tantos outros, o desenvolvimento da química moderna, Boyle e tantas outras coisas na ciência. Você pensa sobre o exército da salvação no século XIX na Inglaterra, lutando contra o álcool, contra a prostituição, contra o trabalho infantil, a educação das massas, a Abraham Lincoln nos Estados Unidos, a escravidão, Henry Heinz, você come a mostarda Heinz, o ketchup Heinz, não é um industrial inglês, não é produzido imensas fábricas para a produção desses alimentos, mas também um dos primeiros a criar ali na sua fábrica um bem-estar social para o trabalhador, horário de chegar, uniforme limpo, as mulheres que cortavam alho e cebola, veja você, tinham manicure depois do trabalho para limpar, para não destruir a mão, não acabar com o corpo que é o templo do Espírito Santo, tudo da mente desse homem, férias, 8 horas de trabalho e não 16 horas de trabalho como era antes na Inglaterra, crentes em Jesus Cristo, o criador da Cruz Vermelha, um francês, um homem que viu 2 países se matando, independente de quem está certo ou errado, e criou um grupo de médicos para ir lá no meio e cuidar dos feridos dos 2 lados, Cruz Vermelha, mente de um cristão. Florence Nightingale, não é? A fundadora, assim por dizer, a mãe da enfermagem moderna, e tantas coisas. Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, que eles uma lista infinita, imensa, de crentes progressistas, porque se tornaram luz e sal da terra. Agora, enquanto a bandeira da igreja local, ela é evangélica, a igreja unida leva o evangelho, esse é o chamado da igreja, e não o chamado social, o crente individual, em seu local de trabalho, em sua vizinhança, ele tem sido progressista e deve ser progressista ao longo de toda a história, buscar a melhora na condição humana onde ele está, lutar por um esgoto na sua vila, lutar por um transporte, por melhores condições de trabalho, e lutar, eu quero dizer, no sentido de mostrar que há um Deus e que nós somos responsáveis diante dele. Essa é a maneira correta, essa é a maneira bíblica correta de se agir. Assim, a resposta para a pergunta é, por fim, pode um cristão ser progressista? A resposta é um grande não. Se nós entendemos o progressismo atual, socialista, liberal, marxista, feminista, etc, etc, etc. Mas pode um crente ser progressista no sentido de sal da terra e luz do mundo? Deve, é a nova natureza dele, não é? Assim, se ele se cala e se ele omite, como pode ter algum amor cristão no coração? Não é verdade? Diante dessas situações. Todavia, o chamado da igreja é um chamado evangélico, evangelista, e não social. E essas coisas não podem entrar na igreja e transformá-la em uma entidade social, que é o caso da teologia da libertação, da teologia da esperança, teologia integral, missão integral e tantas coisas que nós temos visto. Eu estou resumindo aqui, generalizando em alguns aspectos. Mas, queridos, deixe-me concluir por aqui. Há muitas coisas a serem consideradas. Eu fiz um panorama aqui, não me aprofundei, especifiquei certos detalhes ou conceitos de maneira mais profunda, mas é para responder a pergunta que foi enviada. Assim, essa, penso eu, é a resposta bíblica.